Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no Niterói Memes. Tirada, a questão é a seguinte: de quem é a culpa de tantas pérolas do Enem, tantas pérolas do vestibular? Velho, o Borbinha trabalhou para tentar descobrir de quem é a culpa de tantos erros de português em redação, em respostas e assim por diante. E, cara, adivinha. A primeira culpa cai em quem? No professor de português, óbvio, né? Não sabe explicar a matéria, é muito difícil, é uma língua difícil, blá blá. Vamos ver alguns erros de português dos alunos. Vamos analisar, vamos lá. Começamos. A principal razão de toda palavra terminar em útero, acento, é porque U é uma letra poparoxístona. Cara, poparoxístona. Que viagem, cara, que viagem. Viagem, então, é lenda. O que é lenda? Toda narração em prosa de um tema confuso. Cara, aí você fala assim, não, mas o português é difícil, o inglês é mais de boas. Vamos ver. Marketing em português é mercado. Marketing pessoal, portanto, é o mercado que frequentamos. Por exemplo, eu frequento o Tozeto. O Tozeto é o meu mercado, meu marketing pessoal, beleza? Aí eu frequento o Condor, ele é meu marketing pessoal, beleza? O que mais gosto é ler. Pretendo um dia ser imorrível da academia. Imorrível. Até a Sandy sabe que imortal é aquele que não morre no final, velho. Se ligue. Falta de religião. Antigamente tinha aula de ensino religioso e tal. Não tem mais isso. Por isso tem tanta besteira como essa, ó. Apóstrofes. São os 12 homenzinhos que comeram com Jesus e Michelangelo bateu a foto. Cada vez mais as pessoas querem conhecer sua família através da árvore ginecológica. Cara, você vai no ginecologista para ver tua árvore. Ah, os animais foram salvados do dilúvio graças à arca de Noé. Imaginei o Noé lá com as renas puxando a arca, né? Os judeus não conseguiram sair do Egito porque a passagem do Mar Vermelho era caríssima. Cara, que viagem! O maior milagre da medicina são as doenças. Na época de Cristo, não havia hinduístras. Hinduístras é com H porque é Índia, né, velho? Hinduístras, tá? Para poluírem a si mesmo, haviam problemas sociais entre os povos. Velho, que viagem é essa, cara? O ser humano tem uma missão. Os pagãos não gostavam quando Deus pregava suas doutrinas e tiveram a ideia de eliminá-lo da face do céu. Oh, sai fora, meu, que isso? Só porque não pode pegar as doutrinas, né? O problema é história é o problema. Essa é a disciplina, né? Culpa é sempre das caras de humanas. Então, veja só, o que nós temos ali? Ah, professor, Vila Velha. O que sabemos de Vila Velha? Ah, os arenitos, né? Aqui Ponta Grossa e tal. O que mais sabemos de Vila Velha? Muito, ó. No começo, Vila Velha era muito atrasada, mas com o tempo foi se civilizando. Pegou sífilis, né? O convento da Penha foi construído no século XVI, mas só no século XVII foi levado para o alto do morro. Era um século para construir e um século para mudar, tá? A Segunda Guerra Mundial foi um período de paz e prosperidade para a Alemanha. Pô, se deu bem. Fidel Castro liderou a Revolução Industrial de 17 e criou o comunismo na Rússia. Ah, ele é o pai do comunismo na Rússia, hein? Os portugueses, depois de descobrir o Fernandes de Noronha, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas. Olá, velho, você conhece esse cara aqui, né? O Curioso Caso de Benjamin Button. Aquele filme maravilhoso, que a criança nasce nova, a criança nasce velha, vai ficando jovem, nova, é uma viagem total. Para nós é um caso curioso. Na Grécia Antiga era normal, ó. Na Grécia Antiga todos os homens nasciam mais velhos, menos os mais jovens, que eram os meninos. Que viagem. E, ó, a pior invenção que existe tá aí, ó. Com o descobrimento da bússola, os marinheiros puderam se afundar no mar. Antes ninguém afundava, cara. A bússola deu ruim. As múmias tinham um profundo conhecimento de anatomia. Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem viver melhor. É por isso que tem morto dando aula na universidade até hoje, cara, é verdade. Tiradentes, depois de morto, foi decapitulado. Tem vários capítulos, livros de história, tem Tiradentes. A história se divide em 4, antiga, média, moderna e momentânea. Esta, a dos nossos dias. TV Momentos. No tempo colonial, o Brasil só dependia de café e outros produtos vegetarianos. Ainda bem, se o café fosse carnívoro, já pegou café lá, né, que bad. Olá, falando em Esparta, cara, um povo terrível, sanguinário, Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Eles matavam criança morta sem dó, sem piedade, né? Geografia, tá aí uma matéria interessante. Ela é culpada? Claro, com certeza, todas são. As ilhas gregas ficam localizadas no mar, ao contrário de Atenas, que fica aqui na terra, viu?
Mar, mas o que é mar? Mar é um pedaço de água cercado de terra por todos os lados. É um antônimo de ilha. Né? E o vento? É uma imensa quantidade de ar. O Chile é um país alto e magro. E o Brasil é um país aguado pela chuva. Véi, a floresta está cheia de animais já extintos. Sim, é você que não vê, eles estão lá, cara, o tempo todo. O El Niño já provocou secas e enchentes calamitosas. O problema ainda maior se tratando da camada de ozônio. Véi, que mané aquecimento global, cara. O problema é o de ozônio, tá? Vamos lá, vamos lá. O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. Não quer terremoto? Plante salsinha, cebolinha, cheiro verde. Ou está no sismógrafo. O que é sismógrafo? Um aparelho que, quando cisma, impede terremotos. É que fácil. Isso tudo é devido aos raios ultraviolentos que o cara recebe raios ultraviolentos, cara. A capital de Portugal é Lisboa. As principais cidades da América do Norte são Argentina e Estados Unidos. A geografia humana estuda o homem em que vivemos, tá certo, moçada? E essa aqui é clássica, ó. O oceano é onde nasce o sol. Sai da água, tá? Onde ele nasce é o nascente. Onde ele desce, descente. Ah, descente, beleza? Sociologia, cara, as pessoas não conversam mais com sua rede social, blá, blá, blá. Enquanto isso, os outros, tudo baixo nível. O que é de interesse coletivo de todos nem sempre interessa a ninguém individualmente. Essa é uma frase para se pensar. Essa aqui, então, é a frase de capa de Face, ó. Vamos deixar de ser egoístas e pensarmos um pouco mais em nós mesmos. Que viagem, cara. Olha o inglês do cara, ó. O bem-estar, ó, o bem-estar dos habitantes, independente de raça, religião, sexo e vegetarianos, está preocupando-nos, tá certo? É preciso melhorar as indiferenças sociais e promover o saneamento de muitas pessoas. Daí, por isso que existem empresas como a Sanepar, aqui no Paraná e tal, para fazer o saneamento e tal. A comunicação é importante porque comunica algo entre duas ou mais pessoas que querem se comunicar. A comunicação é de massa porque precisamos usar a massa cinzenta para compreendê-la. A empresa e o público externo, caminhão. Ai, meu Deus. Incluindo a imprensa. Velho, o profissional de comunicação tem um mercado abundante à sua disposição. Afinal, todos se comunicam na Terra. Cara, eu tô fazendo isso aqui para você ter um feedback de como está a situação. Professor, mas o que é o feedback? Vamos lá. O feedback é a mesma coisa que a retroinformação, ou seja, a informação que vem por trás, beleza? Esse é o back, esse é o feedback. Que lixo, cara. Cara, o cara faz Enem, não vê, nem sabe o que está acontecendo no mundo, na atualidade. Tem que se informar, senão faz isso, ó. O Brasil não teve mulheres presidentes, mas várias primeiras damas foram do sexo feminino. Já pensou? O Lula? Companheiro. Vamos políticos roubando dinheiro que era para ser gasto na saúde, educação e no aumento da violência, cara. Que bom, continue roubando desse jeito. Henry Person. Todo mundo aqui sabe quem é Henry Purcell. Ah, dá licença, né, moça? Quem é Henry Purcell? Henry Purcell é um compositor muito conhecido, mas até hoje ninguém ouviu falar dele. Também me ocupa o avanço regressivo com 3 S, sabe lá o que é isso, da violência, tá? As autoridades estão preocupadas com a proliferação da pornofonografia. Cara, o que seria pornofonografia? Eu pesquisando e tal, descobri que é o gemidão, cara. Pornofonografia é o gemidão? Lógico, cara, com certeza. Vamos lá. Cara, aqui tá em amarelo porque é aluno meu, velho. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum, porque é meu aluno que fez isso na redação. Ó, atualmente, nos dias atuais do mundo em que vivemos e como habitante do planeta Terra, eu li isso e falei, cara, eu tô feliz. Eu pensei que meu aluno era lunático, ó. Em vista do que é visto, não demorará para se ver. Nossa, que podre. Todos estranhavam a estranha aparência daquela mulher estranha. Pensa, mulher estranha. Em uma manifestação tinha muita gente. Ah, bom. Mas muita gente mesmo manifestando. A lei seca, também conhecida como lei da física, ou 11705/2008, melhora os direitos humanos. Quando a pessoa morre em acidentes por causa da bebida, tá? Além de perder a vida, ela pode, não é que vai perder, ela pode perder a carteira de motorista. Depende da quantidade de pontos que ela tenha. Depende. Ciências, vamos lá. Ciências é difícil, né? Química, algo que você tem que médico, ciência é difícil, ó.
A ciência progrediu tanto que inventou ciclones como ovelha Dolly. Que louco, velho. Ó, hormônios são células sexuais dos homens masculinos. Os homens femininos já. Lavoisier foi guilhotinado por ter inventado o oxigênio. Ah, ainda bem, as moléculas, quando congelam, viram duréculas. Quando queimam, queiméculas, né? Quando ficam mole, moléculas, né? Alimentação é um meio de digerirmos o corpo. Ah, então você vai se alimentar, você está digerindo o corpo, tá? Atenção, meninas. Na hora do FOP, analise algumas coisas. Como o que, professor? Isso. Todos os espermatozoides têm rabo, mas só atingem as vaginas os mais rabudos. Ah, então na hora do FOP eu vou ver ali. Se for rabudo, toma cuidado, beleza? Assexuada é a pessoa que não está nem do lado de cá, nem do lado de lá. É uma pessoa assexuada, tá? O índice de fecundidade deve ser igual a 2 para garantir a reprodução da espécie, pois precisa-se de um macho e uma fêmea para fazer um bebê. Sim, faz sentido. Pode ser até 3 ou 4. Que isso, cara. Ah, velho, lê isso, por favor. Os patos, por estarem na água, são chamados de aquários. O cara fumou antes de fazer a prova. Já os répteis são pequenos animais que se dissolvem na água, meu irmão. Que loucura. A situação tende a piorar. O madeireiros da Amazônia destrói a Mata Atlântica da região amazônica. Perfeito. O grande problema do Rio Amazonas é a pesca dos peixes, tá? A pesca das aves está liberada. A natureza brasileira tem 500 anos, já está quase se acabando. Sim, não tinha nada, para os portugueses trouxeram. Menos desmatamentos, mais florestas arborizadas. O deserto do Saara é um exemplo de uma floresta desarborizada. São formados pelas bacias esferográficas. Se for da BIC, beleza. A AIDS é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Véio, além de tudo, ainda o Aedes aegypti faz isso. Absurdo, absurdo. O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se afogavam dentro d'água. A principal função da raiz é se enterrar. Oh, não sabia disso. As aves têm na boca um dente chamado bico. Que viagem. O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia. Você dorme lá, o resto desliga tudo. O coração fica lá bombando, tá? Quando o animal irracional não tem água para beber, só sobrevive se for empalhado, sim. A insônia, muito fácil, consiste em dormir ao contrário. As glândulas salivares só trabalham quando tem vontade de cuspir. Olha o título da redação. A sobrevivência de um aborto vivo. Porra, velho, o aborto vivo fez a redação. O nervo óptico, FOP, transmite ideias luminosas. Sabe aquele branco da prova? Fique susto, são ideias luminosas. E de quem é a culpa? A culpa é das estrelas. Sim, cara. Para que serve estrela, então? As estrelas servem para esclarecer a noite. Não existem estrelas de dia, porque senão o Sol queimaria elas, né? Óbvio, né? Então agora está tudo esclarecido. A Terra é um dos planetas mais conhecidos e habitados do mundo. Porra, somos famosos. Além de Mercúrio, Vênus, Marte e Lua, tem outros que eu esqueci agora, mas tomara que não baixe minha nota, porque esquecer todo dia, um dia esquece, a gente esquece. Tá? Então esquecemos. Cultura americana, isso é muito hambúrguer, Coca-Cola, essas coisas que faz mal, né, cara? Vamos ver. Na América do Norte existem mais de 100 mil quilômetros de estrada de ferro asfaltadas. E não tem pedágio, cara. O trem passa suave. A Ásia é aquele lugar que tem briga todo dia, tem homem-bomba e a polícia chama-se police. Da lei seca dos Estados Unidos, surgiram muitos mafiosos, mas ainda não apareceu isso no Brasil aqui, porque o governo, tá de olho nas manifestações. Faz sentido. Agora faz todo sentido. Educação física, para terminar. Tem educação física, pérolas? Lógico. Tá em amarelinho porque é aluno meu. Orgulho. As academias estão lotadas de pessoas. Pô, professor, mas o que tá errado aqui? Pessoas como homens e mulheres. Eu não imaginava esse tipo de pessoa. Esses padrões a serem seguidos não é que estejam errados, mas estão. É a mesma redação, cara. Vamos seguir. É uma redação só. Vamos lá. Músculos nos braços não significa fôlego. Sim, claro. É comum pessoas que praticam fisicultivismo. O que é fisicultivismo? Você cava ali um buraco, planta um físico, né, o Einstein e tal. Aí você cava outro buraco, planta outro físico, e assim vai plantando vários físicos, tá? Sendo assim, quanto mais crescem os músculos, o cérebro diminui. Então, os caras bombados aí, né, que fazem razão são assim? Não, mas são meus alunos que escreveram essas e outras pérolas, beleza?
Gente, espero que tenham curtido essa desgraça, né? Espero que tenham chorado com essa tragédia e já era, beleza? Moçada, muito obrigado pela sua atenção. Até nos próximos encontros. Se nos for permitido, tchau, povo, e até.